Vamos lá, queridos e queridas. Jamil Chad também comentando o ataque de Israel ao gás do Irã. Vamos lá. Feita com Genebra, onde está o correspondente da TMC, Jamil Chad. O assunto, obviamente, ainda é a guerra no Irã e as suas derivações, né? Os ataques se intensificando nessas últimas horas. E aí é uma pergunta exigente, podemos dizer assim, né, Jamil? Quais os desdobramentos podemos esperar a seguir? Qual o rumo que essa guerra vai tomar? Eu sei que é uma pergunta cuja resposta muita gente gostaria de saber e a gente não sabe, né? Mas vamos discutir aqui com base nas informações que você tem, meu amigo. Um abraço para você, bom dia. Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos. Olha, realmente é algo muito preocupante que aconteceu essa noite. Realmente nós estamos diante de uma escalada, talvez a mais dramática desde o início da guerra. O petróleo já aumentou em 10% só desde essa madrugada aqui na Europa. O gás natural aqui na Europa, Felipe, mais de 30% de aumento em apenas poucas horas. No acumulado desde o começo da guerra, 60% de aumento. Por quê? Porque nós vimos nessa madrugada algo extraordinário não no sentido positivo, mas na dimensão. Primeiro, Israel atacando um campo de gás natural no Irã, na verdade, o maior campo de gás natural do Irã. Isso não tinha acontecido até agora na guerra. A guerra estava focada em alvos militares, claro, com vítimas civis, muitas vítimas civis, mas, acima de tudo, tinha um objetivo militar. Desta vez, o que nós vimos foi Israel atacando Irã num campo específico de gás natural. E a resposta do Irã é o que, claro, também gerou toda essa tensão. O Irã atacou a maior instalação de exportação de gás natural do mundo, que fica no Catar, e o Catar já anunciou que os danos foram bastante profundos, mas também refinarias nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, ou seja, algo extraordinariamente preocupante para a economia mundial. E aí, claro, o Irã, agora, há poucos minutos, disse o seguinte, vou até ler aqui o comunicado que acaba de sair da Guarda Revolucionária Islâmica. Advertimos o inimigo de que vocês cometeram um grande erro ao atacar a infraestrutura energética do Irã. Se isso se repetir, os ataques subsequentes à sua infraestrutura energética e a de seus aliados não cessarão até a destruição completa. Ou seja, o Irã prometendo a destruição completa da infraestrutura de gás natural, de petróleo, de energia dos países do Golfo. Felipe, isso não é apenas uma declaração. O que nós vimos durante a madrugada é uma capacidade real militar de atingir esses locais, o que todo mundo pensava que era impossível, né? Afinal de contas, esses países do Golfo estão sendo protegidos pelos Estados Unidos. Não existe aí um escudo invencível e o impacto nos preços está sendo absolutamente profundo. Jamil, queria te perguntar sobre uma análise que tem sido feita desde o início da guerra no Oriente Médio sobre uma possível influência, uma mão pesada de Israel, do premier Benjamin Netanyahu, para levar Donald Trump a começar essa guerra. E com a saída do chefe de contra-terrorismo, enfim, Joe Kent, né? Esse homem importante dos Estados Unidos, no momento em que ele renuncia ao cargo por dizer que ele não concorda com as ações dos Estados Unidos, essa teoria, ou algo que antes era uma teoria, ganhou força, né? Até que ponto é que os Estados Unidos tinham, de fato, informações de que o Irã tinha um poderio militar nuclear importante e que estava se apresentando como uma ameaça para os Estados Unidos e para o mundo. A gente está focado no que está acontecendo lá, no Oriente Médio, mas se a gente voltar o nosso foco, o nosso olhar para os Estados Unidos, tem uma bagunça lá dentro, né? Uma bagunça interna. Tem, Joana. Que bom que você tocou nesse assunto. Inclusive, eu conversando com uma altíssima autoridade brasileira, em off, ela dizia o seguinte: essa guerra vai ser definida domesticamente nos Estados Unidos. E justamente nesse ponto que você tocou. Quando essa autoridade americana, o Kent, ele não sai e a informação é vazada. Olha só, Joana, ele sai e ele publica a carta
na íntegra, que ele mandou ao Donald Trump dizendo que ele estava renunciando. A gente sabe que quando você renuncia de um cargo dessa dimensão, não foi uma decisão da noite para o dia. E eu suspeito que ele tenha até negociado não no sentido da minha saída, mas tentado convencer os seus colegas de trabalho, tentado convencer talvez a Casa Branca, tentado dialogar. Ninguém sai simplesmente chutando a porta, publicando uma carta dizendo, olha, nós, governo americano, estamos errados. Né? Obviamente, esse debate interno deve ter Coreia do Norte está salivando. E nessa carta, ele traz mais do que teorias conspiratórias, Sim. que até agora era isso. Né? Olha só Israel dando as cartas, olha só Israel dizendo aos Estados Unidos o que deve fazer, o que não deve fazer. Não, agora é uma carta oficial, que obviamente fica para a história, ela vai ficar para a história essa carta, na qual esse chefe dos serviços contra-terroristas, ou seja, aquele que é o responsável por combater o terrorismo contra alvos americanos, diz o seguinte: não, o Irã não era uma ameaça iminente. E nós entramos nessa guerra por conta do lobby de Israel. Olha que forte tudo isso. Agora, um outro detalhe que é muito importante. Não, então ele é um ser humano absolutamente da paz, é um cara legal. Não, gente, esse funcionário do governo americano que pediu demissão, ele estava envolvido com aquele grupo que invadiu o Capitólio em 2021. Ele é trumpista até a alma. Ele, na verdade, é a base mais radical do trumpismo. Mas por que ele saiu? Porque ele viu nessa operação toda uma traição contra aquele grupo. E a campanha eleitoral, qual era a traição? De que o governo americano não entraria mais em guerras intermináveis. Aparentemente, essa é uma delas. Jamil, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, mas rapidamente dá para fazer uma amarração preocupante entre o seu primeiro comentário, o seu comentário de abertura, esse cenário que você descreveu, e a sua resposta à pergunta da Joana, porque supondo Sim. uma saída, uma conscientização, uma saída dos Estados Unidos do teatro principal da guerra, esses aliados que você trouxe como ameaçados, né, eles vão aí sim, de verdade, ser ameaçados, né? Do Trump, formalmente, não apenas informalmente. E aí, meu amigo, zero horizonte para terminar essa guerra, terminar bem, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Exato. Felipe, rapidamente, só para a gente colocar num outro contexto, a Arábia Saudita foi o país que mais comprou armas nos últimos 2 anos no mundo, tirando, claro, membros, Ucrânia e Rússia, a outra guerra. Então, sim, há uma corrida armamentista nessa região, né? Que hoje está em chamas. Muita gente nos assiste. Não há como ter uma solução positiva. Um outro detalhe, te respondendo, Joana, rapidamente, nas postagens dessa madrugada, Donald Trump disse que não tinha sido consultado sobre os ataques de Israel contra os campos de gás natural do Irã. Mais uma demonstração de que o Irã estava que Israel está atuando sem coordenação com seu grande aliado. Pelo menos é o que Donald Trump disse nas redes sociais. Isso para dar ruim já né? Já deu. Então, amanhã as coisas podem estar em outro pé, né? Essa hora, a gente sempre fala por volta de 8h30, a gente pode estar analisando um cenário diferente, porque tem muitos fatos novos nos surpreendendo todos os dias. A gente aguarda sempre a tua análise. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!